Olá, eu sou o Francesco e hoje estamos na nossa terceira temporada, no nosso segundo episódio do nosso podcast, o Guedes Connection, o seu podcast de empreendedorismo, direito e inovação. Aqui também está conosco o sócio majoritário do escritório, o Dr. Rogério Guedes. Olá, Rogério, tudo bem? Olá, tudo bem, Francesco? E hoje estamos aqui no nosso podcast com o nosso convidado, Wilson Ciolim, contador há mais de 40 anos, consultor, contador de diversos grupos econômicos da região, professor, instrutor de cursos de contabilidade, também foi empresário no ramo da construção civil. Em 1998 fundou o escritório Planacom, contabilidade. Também é atuante no Concepro de Passo Fundo. Então, desde já, a gente já passa a palavra para o nosso convidado, Wilson Ciolim. É um prazer estar aqui com você, você nos prestigiar aqui no nosso podcast. Nos conta então, Ciolim, o que é a Planacom, como é que se desenvolveu a Planacom, qual que foi a ideia de criar a Planacom? Boa noite, Francesco, boa noite, Guedes, Rogério. Na realidade, a Planacom nasceu de uma necessidade. O que seria essa necessidade? Muitos anos trabalhando como contador de grupos, dentro das próprias empresas, e via sempre uma deficiência dos escritórios de atendimento. E quando eu voltei, porque eu estava num grupo fora de Passo Fundo, quando eu voltei, eu decidi então que eu iria montar o escritório. E com a outra viés, porque os escritórios todos de Passo Fundo, eram montados de uma maneira que um colaborador atendia todas as necessidades. Ele tinha que fazer a contabilidade, o fiscal, departamento pessoal e atender o cliente, tudo numa única situação. E eu vim com outro viés, no sentido de montar o escritório setorizado. Quem cuida da parte contábil é parte contábil, quem cuida do departamento pessoal é departamento pessoal, quem cuida da parte tributária é tributário. Para que a gente tivesse, cada um se especializasse nesse setor, e no atendimento geral ficava eu. Então, claro, no começo, uma pessoa só, eu fazia tudo. E cada vez que vai agregando e colocando mais uma pessoa para dentro, a gente já pegava, contratava exclusivamente para fazer a função específica. Então, ela não tinha que ficar preocupado se sabia fiscal ou sabia contábil. Não, tu está sendo contratada pro fiscal. Tu vai estudar o fiscal. Você vai estudar o contábil, você vai estudar o planejamento, a contabilidade, o plano de contas. E você, do departamento pessoal, vai cuidar do departamento pessoal. É que nem médico, né? Tem o médico da cabeça, tem o médico do intestino, tem o médico Exatamente. do coração. E hoje, que tamanho que a gente está falando da Planacom? Hoje a gente está falando de quantos funcionários? Hoje, nós estamos aí com uma equipe trabalhando, porque daí nós temos diversas situações aí junto. Tá? Mas assim, o escritório hoje, Planacom, tem 60 funcionários, mas a equipe toda hoje considera-se outros parceiros e companheiros que nos ajudam em outras tarefas, 120. Mas, Ciolim, hoje o CEO fundador da Planacom. Me fala um pouco quais os principais fatores que levaram o escritório a chegar onde chegou, aí na nossa cidade, na nossa região. O que seria? Fala um pouquinho sobre isso aí. Na realidade, a região sempre foi carente, e a gente sabe disso no sentido de ter atendimento, e isso não é do passado, isso é hoje também, Todo o cliente que passou, o que está na Planacom, o que a gente detém, E sempre disse para os colaboradores, os colegas, atendimento, atendimento e atendimento. Resolve o problema do cliente. É sempre tentando resolver o problema do cliente. Então, com isso, a gente começou a plantar, e formar uma estrutura e também fazer com que os colegas que fossem atender os clientes tivessem essa premissa. No começo, daqui a pouco o pessoal vai achar tão chato, eu ligava para o escritório sem saber. Se desse 3 toques no telefone e alguém não atendia, eu já ligava para o escritório, o que está acontecendo que não estão atendendo o telefone. É o olho do dono que guarda então, o boi, né? Muitas vezes o pessoal não sabia que era eu que ligava, eu só testava, E ainda, essa semana, como eu ligo muito pouco, eu liguei para o escritório, E tocou, ninguém me atendeu. Aí eu liguei para
para a gestora que cuida desse setor lá, o que está acontecendo? Não, estamos com problema nos telefones. Quer dizer, eu ainda tenho essa mania. Né? Mas é o atendimento ao cliente. Eu vejo que, e hoje cada vez mais, a gente está se preparando para atender mais eficiente, diferente do que a gente atendeu até agora. A gente quer uma outra modalidade. Estamos estruturando tudo com tecnologia. Tá? Em lugar novo hoje, né? Lugar novo hoje, né? Tudo que a gente esperava era uma nova oportunidade, ter um lugar onde pudesse receber o cliente, ter estacionamento para o cliente. Então, com isso, a gente visualiza muitos outros atividades. Tu me pediu quais atividades que nós podemos desenvolver. Nós estamos já, depois da pandemia, eu digo num podcast que eu fiz, na parte das holds patrimoniais, tá? Há 18 anos agora, mais ou menos, foi quando eu fiz a primeira hold para o pessoal aqui em Passo Fundo. Hoje se fala em hold praticamente toda semana. Então é um dos trabalhos. Nós temos também aí a Planacon Agro, tá? Que é a contabilidade exclusivamente para o pequeno e grande produtor com agronegócio. Ainda mais na nossa região aqui, que é praticamente... Exatamente. Hoje, se tu usar o aplicativo da Planacon para emitir a nota fiscal, se tu for numa loja, no mercado e botar teu CPF, amanhã de manhã eu já sei o que tu comprou. Essa importância, né? E a grande paixão também, Planacon Ciolim aí, a construção civil, né? Também. Construção civil foi, vamos dizer aí, duas paixões, né? A construção civil e a contabilidade, né? Então fui na época de 1978 a 1983, também construtor, incorporador, né? Fiz diversas obras como construtor, fiz algumas obras como incorporador, né? Galeria Central, edifício das clínicas, 10 casas de médicos aqui na vila chamada Vila Rica. Também fiz na época a construção do Fórum de Passo Fundo, né? Nós temos o cara que construiu os prédios mais emblemáticos da cidade. E ainda fui na reinauguração do Fórum agora, né? Esse ano tivemos a reinauguração porque foi feita toda uma reforma, né? O fórum, na realidade, foi construído para ser 12 andares, ele está em 7. Ele teria a possibilidade de fazer mais 5. Executou o projeto do mestre Nino Machado. Exatamente. O projeto do Nino Machado, eu ajudei a ir fazer as fundações lá. Na época, eu era sócio da empresa e era de menor, né? Então... Mas com os meus 2 sócios engenheiros, a gente executou essa obra, né? Eu saía daqui de Passo Fundo, porque nós fomos subcontratados, nós entramos na concorrência pública, perdemos. A empresa que ganhou era uma empresa de Caxias do Sul, nos subcontratou para executar a obra, né? E hoje a Planacon, ela é um dos maiores escritórios de contabilidade do estado, correto? Considero que sim. Considero que sim. Considero hoje que a gente sim. está falando de quantos clientes, mais ou menos, Ciolim? Olha, na realidade vamos colocar aí em torno de 800. É uma responsabilidade, né? É bastante, porque assim, muitas vezes a gente até está revendo esses números aí, porque muitas vezes aí tu quer considerar clientes que tu faz contabilidade ou clientes que tu atende, porque temos diversos outros setores, né, no sentido lá de legalização de obras, que não tem nada a ver com contabilidade. Né? Com isso, o que acontece? Lá também passa muitos clientes e que depois, muitas vezes, vão se tornar clientes também do escritório da contabilidade. Então, aí, além da escrita contábil, há também serviços extras, né? Hold. Tu não precisa ser meu cliente para fazer uma hold lá, tu não precisa... O produtor rural, que muitas vezes nos procura só com as declarações de imposto de renda. O ITR. ITR, hoje nós fizemos livro caixa. Então, se tu pegar a composição de tudo isso, né? Sim, bastante gente. Como a gente estava falando, a Planacon foi fundada em 98, né? Essa constância de procura de melhoria, de desenvolvimento, de modernização, né? Recentemente, tu esteve numa viagem na Canton Fair, na China, correto? China. Nos diga aí como que foi essa experiência de empreendedor da contabilidade nessa missão de empreendedorismo? Essa aí foi uma tarefa que eu coloquei para mim mesmo, para entender, porque assim, tenho N clientes hoje que a gente trabalha, que a gente faz as importações, né?
que importam e também exportam alguma coisa. E aí eu queria entender, né, porque tu fala exclusivamente com o cliente, ele foi naquela função que ele trabalha, naquela atividade que ele trabalha, mas eu queria entender o todo da China, uma parte, né, o que é, como é que eu poderia fazer diferente de repente na prestação de serviço. Até o pessoal achou estranho, pô, mas o que o cara de contabilidade vai fazer? O contador tá aqui. O que o contador vai importar o quê, né? E na realidade eu vi lá muitas oportunidades também para prestação de serviço, tá? Eu acredito que ninguém de vocês tenha escutado, porque eu também não tinha escutado falar do escritório de contabilidade em Hong Kong. Mas e, seu Lin, essa contabilidade que tu aprendeu na vivência lá na China, alguns dias, quase um mês lá, a contabilidade na China, questão de bancos, como é que seria isso lá? Na realidade, nós tivemos uma reunião, né, com um banco da China, tá, onde nos possibilita a gente trabalhar, tá, com o banco de Hong Kong. Eles também não tinham esse acesso ao Brasil, hoje eles têm. Então, eu como importador e como garantidor, se eu não quiser pagar minha importação e tiver uma dúvida disso, eu posso depositar esse valor no banco lá e o banco fica como depositário. É um banco normal, tá? Em Hong Kong, que Hong Kong é uma parte da China que não é China, zona administrativa, é uma né? zona, né, administrativa. E eu posso também ter na própria China, mas administrar em Hong Kong uma indústria. Eu posso botar uma indústria na China. Quem é que disse para vocês que vocês poderiam botar uma indústria? Tem as suas regras, tem as suas condições. Por isso também o contato, né, de saber como funciona o escritório de contabilidade lá. Então a gente tem esse contato também. Até ontem recebi um e-mail da Carol, que é a única responsável aqui no Brasil, né, que é situada em São Paulo, que estava com nós lá, que nos participou, a gente conversou junto dentro do banco, tá, para o escritório de contabilidade. Então, nós temos acesso hoje a um escritório de contabilidade em Hong Kong, que se eu quiser levar uma empresa, uma indústria daqui para a China para fabricar os produtos lá, a gente tem condições. Hoje a Planacom consegue desenvolver esse serviço. Consegue. E essa viagem da China sobre as indústrias, as feiras que visitou, o que tu me diz? Aqui tem novidade? Sempre tem novidades. Sempre tem novidades. Mas o que é para seu Lin, o que ele diz a Planacom que pode trazer de novidades? A feira, para mim, foi uma experiência absurdo o tamanho. Tá? A capacidade que eles têm de organização é absurda. Tá? Tu te identificava com o teu crachá e a câmera visual te identificava, tu entrava onde tinha que entrar. Estava liberado, tu entrava. Bastante tecnologia. Bastante tecnologia. Então tu estava sendo vigiado 24 horas. E assim, qualquer coisa que você imaginar hoje, a China vai te fabricar. Então, dentro da feira, eu olhava e assim, eu não dava tempo. Se eu fosse tirar todas as fotos que eu queria tirar para trazer, e cada uma que eu passava stand, eu via uma possibilidade para um cliente. Esse cliente poderia trazer isso, aquele poderia trazer aquilo, aquele poderia trazer aquilo. Então, tudo isso foi assim, como eu digo assim, para mim, como prestador de serviço, como orientador também, muitas vezes para empresas, tá? Foi estar num parque de diversão, de olhar e dizer assim, isso pode, né? Isso que é importante, essa fala, desculpa interromper, mas essa fala que tu trouxe, ela é muito importante, principalmente para os teus clientes, né? Sim. O olhar, não só para a Planacom, mas, por exemplo, uma experiência, uma atividade diferente para o teu cliente, né? Essas novas experiências que tu visualizou, com certeza tu vai trazer, tu vai se reunir com essas pessoas, porque a gente entende, né, que nós também como prestadores de serviço, né, Rogério, que se o nosso cliente ele tá bem, né, nós estamos bem. Então, essa tua visita para a China, esse olhar que tu falaste de novas experiências, pô, isso aqui eu posso trazer para o meu cliente, isso aqui eu posso indicar, com certeza foi muito proveitoso essas novas experiências que tu trouxe. Bastante. Quando é que vamos começar a se reunir então, senhor? Na realidade, a gente já está se reunindo, nós tivemos uma primeira reunião, né? Nós tivemos aí esse problema das chuvas, logo depois que a gente voltou, então tudo parou.
Nós tínhamos reuniões já com o pessoal que foi, com o grupo que foi, que nós fomos num grupo aí de 22 pessoas, mais o pessoal que nos acompanhou dava 25, 26 pessoas. E com isso a gente já fez alguns trabalhos. Na realidade, hoje eu autorizei a constituição da empresa, da pessoa que hoje vai fazer algumas importações. A ideia também é que a gente tenha uma Planacon, e eu já botei o nome, os sócios ainda estão meio... que é a Planacon Import. Import. Que se algum cliente precisar para fazer alguma ajuda, já tenho feito alguns junto com o Léo, que é da parte de mercado aduaneiro, que cuida dessa parte, tá? Que tem o contato mais direto, que também fala um pouco do mandarim, e aí nos libera também, né? Passei já algumas demandas, por exemplo, tenho clientes que querem comprar uma máquina para fazer lente, tem outro cliente que quer uma máquina de raio-x, tem um cliente que quer um outro produto que nós passamos para ele também. Eu mesmo tenho demanda lá que não é na parte contábil, e sim na outra parte, que é para importar alguns botijões de hidrogênio para sêmen da vaca leiteira, né, de sêmen de vaca. A tendência, né, hoje no nosso mercado é esse comércio direto, né? Sim. Esse comércio direto, ele tem uma grande implicação nesse ramo contábil. Sim. Então, digamos, a Planacon... E nós temos estruturado também, e a gente já fechou parceria com o Léo. Estamos abrindo a importadora dele, que vai ser, na realidade, uma trade. Alguns dos nossos parceiros que viajaram juntos já estão ajustando para fazer as importações, né? Umas demandas um pouco mais, um pouco menos. Também nós tivemos lá uma janta oferecida por um chinês, uma janta tradicional que nós tivemos lá, e nos presenteou com os fonezinhos de ouvido, né? E aí agora, até hoje à tarde, estava falando que a gente vai importar. Esse chinês hoje está no Brasil, ele deve passar por Passo Fundo dia 17, veio ele e mais 2 colegas dele. Ele vai passar por Passo Fundo, nós vamos se encontrar, né? Além do grupo que esteve lá, nós tivemos também reunido uma das grandes empresas que faz toda a parte de comércio exterior para grandes indústrias aqui do Brasil e do Rio Grande do Sul. Não vou nominar nome porque senão são muitos aí. Então nós temos esse acesso também. A Ciolin, assim, sempre acelerado, não só na reforma tributária, mas no movimento do mercado mundial. Sim. Então isso sempre levando para o cliente mais eficiência no final, na ponta final para o cliente, né? Mais uma eficiência, na realidade, é sentir o cliente, ver as necessidades, né? Claro que muitas vezes a gente não consegue atender tudo, mas assim como a gente diz, a Planacon é mais do que contabilidade. A gente sempre procura achar soluções tributárias. Hoje, se eu quiser fazer uma importação, me dá o MCM do produto, eu te digo o quanto esse produto vai chegar aqui, né? Então isso se torna mais fácil até para o cliente entender. Bom, se o produto chega aqui a esse valor X, eu posso botar Y, eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro. Então nós tivemos aí agora também com a questão das chuvas aí, qualquer máquina que eu importo para o meu ativo imobilizado, né, ele não paga, teve um benefício na parte de ICMS. Então, quer dizer, também, e aí alguns clientes importaram algumas coisas, a gente já cadastrou para botar esse benefício. O importante, na verdade, é estar bem orientado, né? Tendo um profissional de qualidade, principalmente vocês, né? A gente pode falar de boca cheia aqui, é um orgulho para nós no escritório ter essa parceria com a Planacon. A gente entende que vocês são o escritório mais preparado que tem de contabilidade aqui, né, na região, no estado. E sabendo que vocês buscam essas melhorias, esse desenvolvimento, esses novos mercados, justamente também, né, para que o cliente ele esteja bem assessorado em todas as diversas áreas, porque principalmente esse comércio direto, essa relação de comércio exterior, a tendência de crescimento é maior, não só na agricultura, mas também na indústria, né? Sim. Tu pega a partir disso, é uma satisfação para nós. Bueno, então, seu Ciolin, a gente fala, né, que conversa boa, o tempo voa, né?
Foi um imenso prazer pra gente tê-lo aqui conosco, né, nesse segundo episódio da nossa terceira temporada. E a gente gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí para quem vai assistir o nosso podcast sobre a Planacon, sobre a questão de tu ter sempre a busca pelo conhecimento, né, e desenvolvimento justamente pela prestação de serviço ao seu cliente, né? Bom, Francisco e Rogério, sou eu que agradeço estar presente nesse evento no podcast, né, e falando alguma coisa sobre algumas situações sobre a Planacon e também sobre a viagem, que para mim foi uma experiência totalmente nova, porque a gente sempre se limita a dizer eu não sei o inglês, eu não sei isso, não sei aquilo, e tu acaba você mesmo fazendo uma operação contra você. Então, se limitando, né? Se limitando. Então eu, né, botei isso na cabeça que eu tinha que ir aprender, indiferente da língua hoje, com toda a tecnologia que tem, né? Muito diferente de 13, 14, 15 anos atrás. Então hoje não é mais limitante. Não tem barreiras, tem que expandir. E eu não vejo só a China, tá? Nós falamos da China, mas eu vejo também outras localidades hoje e que a gente está atento. Já alguns outros parceiros que a gente vem conversando, muitos não são clientes, que estão comprando da Índia, que estão comprando de outros países vizinhos. Então a gente está acompanhando essa situação, né? Tenho também contato com pessoas aqui do Paraguai também, no sentido de também auxiliar as situações com clientes que precisam, não precisam, até indústrias. Existe um mercado que está se movimentando, principalmente depois da pandemia, que todo mundo ficou mais dependente da China, então ainda tem tempo para fazer, ainda dá tempo para tu estruturar. Eu mesmo devo fazer uma experiência disso agora, quando conversar com esses dois parceiros que vêm aí que vêm da China, né? Então a gente tem aí entre o grupo uma perspectiva, vamos fazer isso para que se tenha uma experiência. E aí muitas vezes o pessoal diz, tu quer fazer com que os outros façam, mas você não fez, né? E eu sou muito assim, eu vou fazer para depois dizer para vocês que dá certo. E a Planacon, na realidade, se estruturou com essa nova sede para vir fazer um atendimento melhor para o cliente, né? No sentido de que hoje nós temos atendimento presencial, nós temos atendimento dentro das empresas, nós temos atendimento tributário, né? A gente tem toda aí uma questão agora com essa nova reforma tributária. Tá pra vir, né? Isso, já foi aprovado alguma coisa hoje, né? E a gente está esperando, então não adianta nós falar do que foi aprovado num lugar ou no outro, nós temos que esperar depois para ver o que vai nos restar para dar soluções para o cliente. Já estamos inscritos no MBA, tem a equipe que cuida da parte tributária, já está inscrito no MBA que começa agora no mês de agosto, justamente por causa dessa parte tributária, acompanhando esse MBA vai ser por 12 meses, acompanhando 2 aulas por mês, para saber tudo que está acontecendo, tudo que pode fazer, tudo que não pode fazer. E a Planacon vem se estruturando e hoje, né, a gente ainda continua com o mesmo princípio. Atendimento, atendimento e atendimento. E o que a gente espera, né? A gente viu aí muitas oportunidades. A gente vê muitas oportunidades e então assim, precisamos de pessoas capacitadas, pessoas que venham contribuir para o nosso desenvolvimento e o próprio desenvolvimento pessoal. A gente tem essas oportunidades, né? Aproveitando aqui também dizendo, e que eu já tinha conversado, a gente quer também para dentro da Planacon alguns estagiários, para que a gente consiga ensinar eles, e aí nós temos diversos setores que eles se adaptam ao setor que eles melhores vão desenvolver para fazer a carreira deles também. E a Planacon está sempre pensando no cliente e como desenvolver e aprimorar a parte tributária para o cliente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos, então. Nos sigam nas redes sociais, no Spotify. Assistam os nossos demais episódios que gravamos no nosso podcast. E até breve. Boa noite. Boa noite.